Olá, meu nome é Letícia e hoje eu vou conversar com você sobre os animais peçonhentos e os seus mistérios. Então a gente vai começar com uma coisa básica. Vocês sabem se tem diferença entre animal peçonhento e animal venenoso? Então, existe diferença sim. O animal venenoso ele tem veneno e o animal peçonhento ele também tem veneno. Só que o animal venenoso ele só tem o veneno e ele não consegue injetar esse veneno, ele não consegue inocular esse veneno. Já o animal peçonhento, ele é um animal que, além de ter o veneno, ele consegue injetar esse veneno. Por exemplo, o escorpião, que ele tem essa estrutura na ponta da cauda que se chama aguilhão, e ele consegue injetar o veneno a partir dessa estrutura. Outros exemplos de animais peçonhentos que conseguem injetar essa peçonha, né, esse veneno, são a cobra, que tem o dente, né, que consegue injetar o veneno na presa, e a aranha também, que tem a quelícera, né? É o dente dela. Então, ele também consegue injetar esse veneno. Já um animal venenoso, né? Um exemplo é o sapo. O sapo, ele tem veneno, só que ele não consegue injetar esse veneno na nossa pele. Na pele de um outro animal, por exemplo. Então, a gente, por exemplo, o ser humano, né? Ele só vai ser envenenado por um sapo se tu colocar a mão no sapo e tiver alguma ferida aberta na mão, ou se tu colocar a mão na boca, no nariz, no olho. Então, só assim que tu vai ser envenenado por um sapo, né? Que é um animal que é só venenoso e não é peçonhento. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as serpentes, né? Todas as serpentes, elas têm veneno? Não, não são todas as serpentes que têm veneno. Tem serpentes que têm veneno e tem serpentes que não têm veneno. Por exemplo, a cascavel, né? Aquela serpente que tem a chocalho na ponta da cauda, que provavelmente vocês já conhecem, já viram vídeos, então, mais ou menos, né? Ele é um animal que tem veneno. Já a jiboia, por exemplo, é um animal que não tem veneno nenhum. Então, tem serpentes que têm veneno e tem serpentes que não têm veneno. E como que elas sentem o mundo, né? A gente tem a nossa visão, tem a nossa audição, tem o nosso olfato, e a gente sente o mundo dessa forma. As serpentes também, só que elas sentem o mundo de uma forma um pouquinho diferente da gente. Por exemplo, elas não têm essa orelha externa que a gente tem, né? E seria bem estranho se elas tivessem, inclusive. Elas só têm a orelha interna, que é o que a gente tem também, só que elas não têm a externa, né? E elas não escutam igual a gente, elas escutam basicamente pelas vibrações no chão, né? Elas ficam com o corpo em contato com o chão, e aí as vibrações que acontecem no chão, elas conseguem escutar. É basicamente a mesma coisa que a gente consegue perceber quando passa um caminhão na rua, e aí vocês conseguem perceber as coisas vibrando, assim. E é basicamente assim que elas escutam, elas não conseguem escutar assim como pelo ar, como eu tô falando, por exemplo. Aí eu tô falando, e aí as vibrações da minha fala, elas estão viajando pelo ar. E assim elas não escutam, não conseguem escutar. Outra coisa que é um pouco diferente de como é com nós, né, é o olfato. Vocês já devem ter percebido que as serpentes, elas ficam colocando a língua para fora da boca. Então, elas conseguem sentir o cheiro assim. Elas colocam a língua para fora, elas conseguem várias partículas de cheiro grudam na língua delas e daí elas colocam essa língua para dentro. E o mesmo órgão que a gente tem no nariz, que se chama órgão de Jacobson, elas têm no céu da boca. E aí, quando elas encostam a língua no céu da boca, elas conseguem sentir o cheiro. Então, elas têm o mesmo órgão que a gente, só que elas, além do órgão, elas usam o nariz para poder auxiliar elas na hora de sentir o cheiro. Então, é um pouquinho diferente, né? E além disso, né, além da visão normal, né, das serpentes, algumas delas têm um superpoder, que é a visão de calor. Algumas delas quais, né, seriam as víboras aqui do Brasil. A jararaca, a cascavel e a cruzeira. Essas têm o superpoder da visão de calor. Elas conseguem perceber diferenças de temperatura no ambiente. Então, por exemplo, se tiver um rato que tem um sangue quente, né? A gente também é animal de sangue quente também, né? E o rato também é um animal de sangue quente. Então, se tiver um rato no canto da sala, elas vão saber que aquilo é um rato, é um animal.
Porque o rato ele tem a temperatura mais quente do que o ambiente ao redor dele, né? Então elas usam essa visão de calor, que é feita por um órgão chamado fosseta loreal, que é aquele ali da foto, que fica entre o olho e o nariz, para conseguir identificar presas, né, de sangue quente, como os ratos, por exemplo. Então é um superpoder bem legal, assim. Tá, mas daí a gente falou, né, das serpentes e tal, e como que elas sentem o mundo e tal. Mas o que que elas comem, né? As serpentes, elas têm uma alimentação bastante variada. Elas comem basicamente de tudo, assim. Elas podem comer sapos, podem comer mamíferos, como os ratos, podem comer lesmas, podem comer até outras cobras também. Tem cobra que come outras cobras. Então, elas têm uma alimentação bastante variada. E deixando uma curiosidade para vocês sabem aquele encantador de cobras? Aqueles caras que aparecem em vídeos que ficam encantando as cobras enquanto toca a flauta e aí a cobra ela levanta e tal? Então, na verdade, aquilo é mentira. O que esses caras fazem é colocar xixi de rato na ponta da flauta e aí a cobra ela sente o cheiro, né, daquele xixi e pensa, é a comida, né? E aí ele fica seguindo a flauta, porque acha que é comida. Mas na verdade ele não tá encantando coisa nenhuma, é só um truque mesmo. E agora passando para falar sobre algumas serpentes mais especificamente, a gente vai começar pela jararaca, cascavel e a cruzeira, que são as víboras que eu tinha falado antes, né? Que são aquelas que têm a visão de calor, né? O superpoder da visão de calor. Essas serpentes são as que causam mais acidentes com seres humanos aqui no Brasil. E por que isso, né? Porque eles são, dentre as serpentes que têm veneno, né? Os animais que são mais territorialistas. Então, se tu chegar perto desses bichos, eles vão se defender e vão te atacar. Eles são mais agressivos. Então, por isso que a maioria dos acidentes acontecem com esses animais. E também porque eles conseguem se camuflar muito bem no ambiente. Então, às vezes é difícil de perceber que esse bicho tá ali, né? Então, é mais fácil de acontecer algum acidente com esses animais. E além, né, da jararaca, da cruzeira, da cascavel e da cruzeira, também tem a coral verdadeira, que é uma serpente que também tem veneno, e inclusive tem o veneno mais potente daqui do Brasil. E só que esse animal, os acidentes com ele são bem raros, é menos de 1%. Porque ele é o animal mais difícil da gente ver, que ele é um animal que vive mais escondido, assim, ele vive embaixo da terra, em tocas, assim, então é mais difícil a gente encontrar. E além disso, ele não é agressivo. Então, acidentes com eles acontecem basicamente quando você manipula, quando você pega ele na mão, aí ele pode te morder. Mas é bem raro acidentes acontecerem. E vocês devem saber, né, que existe a coral verdadeira e a coral falsa. A coral falsa, ela imita a coral verdadeira, mas ela não tem aquele veneno super potente que a coral verdadeira tem. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente consegue diferenciar a coral verdadeira da coral falsa. Só que essa diferença ela só é válida aqui para o Rio Grande do Sul. Porque se tu subir mais um pouco, né, no Brasil, a coral falsa ela consegue imitar muito verdadeiramente a coral verdadeira. Então é mais difícil de identificar. Mas aqui, né, a gente consegue identificar. Porque a coral verdadeira, ela tem os anéis completos, todos completos ao redor do corpo. Então a barriga, se tu virar ela, né, a barriga dela também vai ter o anel. O anel o colorido, né, o preto, o branco e o vermelho. Já a coral falsa, ela vai ter a barriga lisa. Então o anel, ele não faz a volta completa no corpo. Então é basicamente assim, é a forma mais fácil de identificar aqui no Rio Grande do Sul. Se é uma coral falsa ou uma coral verdadeira. E além dessas, também tem algumas outras serpentes que eu queria comentar com vocês rapidinho, que é a cobra verde, que ela é verde, e ela é verde basicamente porque ela vive em árvores, então ela consegue se camuflar muito bem nas árvores, né? Porque, enfim, como ela é verde, né, muitas vezes é difícil perceber ela ali nas árvores. Ela vive lá. E além disso, também tem a dormideira, que o nome já diz muito sobre ela, né? Ela é uma serpente muito tranquila, muito calma, não existe, as pessoas nunca têm acidentes com ela. E ela é uma serpente que é muito encontrada em hortas, porque ela come lesmas.
E muita gente confunde ela com a jararaca. Inclusive, muita gente chama ela de jararaquinha. Só que ela é uma serpente que não tem veneno, ela não é perigosa. E ela é muito tranquila, assim. O nome dela, dormideira, já diz muito sobre o comportamento dela. Daí agora a gente falou, né, sobre as serpentes e tal. Mas por que elas são importantes, afinal? Então, o veneno delas, né, o veneno de muitas serpentes, pode ser usado para fabricar remédios. Por exemplo, o captopril, que é um remédio muito usado aqui no Brasil para pressão, ele foi desenvolvido a partir do veneno da jararaca. E além, né, desses remédios que podem ser fabricados a partir do veneno desses animais, tem muito teste em laboratório para remédios para curar algumas doenças como câncer, por exemplo. E além disso tudo, né, também tem a importância porque elas auxiliam no equilíbrio ecológico. Então, elas são importantes para que o equilíbrio ecológico, né, do planeta seja mantido e não tenha, por exemplo, uma infestação de ratos, porque elas comem ratos, né? Então, se não tiver cobra, muito provavelmente vai ter muito rato e a gente não quer ter uma infestação de ratos, né? Então, elas auxiliam nesse equilíbrio ecológico do planeta. Então, elas são muito importantes. Agora, passando para falar um pouco sobre as aranhas. E todas as aranhas, elas têm veneno? Então, diferente das serpentes, que não são todas que têm, sim, todas as aranhas elas têm veneno. Só que nem todo veneno que as aranhas têm faz mal ao ser humano. Porque esse veneno ele não foi projetado, ele não foi desenvolvido entre aspas, pra gente, ele não serve pra gente. As aranhas elas usam esse veneno para, além de proteção, para alimentação. Então ele é eficaz para os animais com os quais elas se alimentam. Então, todas elas têm veneno, só que pouquíssimas delas, têm um veneno que pode causar alguma coisa muito séria para nós. E o que elas comem, né? Então, as aranhas também têm uma alimentação bem variada e elas se alimentam principalmente de insetos. Que, inclusive, muitos insetos que transmitem doenças. Por exemplo, a barata, o mosquito, mosca, muitos desses insetos as aranhas se alimentam e ajudam a controlar a população desses animais. Por isso também que elas são muito importantes. E aí, começando a falar um pouco agora sobre algumas aranhas, né, que têm alguma importância médica pra gente, que podem causar um acidente grave para nós, vamos começar falando sobre a armadeira. Então, a armadeira, ela tem esse nome, porque quando ela se sente ameaçada, ela se arma, ela levanta as pernas da frente, né, e fica naquela posição de ataque, digamos assim. E ela é uma aranha que tem maior atividade entre abril e maio. Por quê, né? Por que será que é essa maior atividade? É porque é nessa época que elas estão se reproduzindo. Então, elas geralmente saem das tocas para achar parceiro para reproduzir, né? Então, nesse período, elas são mais ativas. E ela é uma aranha que é agressiva, então ela é bastante perigosa, digamos assim, porque ela é mais agressiva, assim, ela vai buscar picar. E ela é bem grande, chega até 17 centímetros, então ela fica bem, bem grande mesmo. Além disso, tem a aranha marrom, que ela é bem conhecida, todo mundo já deve ter ouvido falar. Provavelmente é fácil de encontrar elas dentro de casa, inclusive. E elas são pequenininhas, bem pequenas. Elas têm um abdômen que parece um pouco um caroço de azeitona. E elas são aranhas que não são agressivas, então elas não vão te picar de graça, assim. Geralmente elas só picam se forem esmagadas contra o corpo. Então, muita gente é picada, por exemplo, quando tá dormindo. E aí a aranha vai lá e aí você esmaga ela, né, enquanto tá dormindo, se mexendo enquanto dorme, e aí é picada. E as teias dela, elas lembram um pouco um algodão desfiado, assim. E é interessante porque essa aranha, o veneno dela tem uma ação de necrosar a pele. Então, começa a necrosar, assim. Tem uma ação bem diferente, assim. Então, também, depois de um tempo, é fácil de identificar que é uma picada de aranha marrom. E além dessas, também tem a viúva negra ou viúva marrom. A viúva marrom, ela é marrom e ela é mais comum aqui em Santa Maria e região.
Essa aranha, ela não é agressiva também, então ela também só vai picar se for esmagada contra o corpo. E uma coisa interessante sobre ela é que só as fêmeas que causam acidentes. Porque o macho, ele é muito pequenininho, ele é muito menor que a fêmea. Ali na primeira imagem, tem uma setinha. A setinha, ela tá apontando para o macho. E é do lado, aquela grandona, é a fêmea. Então, vocês podem ver que tem uma diferença de tamanho muito grande, né? Então, o macho, ele nem consegue picar a gente de tão pequeno que ele é. E é bem fácil de identificar esse bicho, porque no abdômen, né, dela, né, tem uma mancha que é vermelha, um pouco alaranjada, que lembra bastante uma ampulheta. Então, ele é um animal bem fácil de vocês conseguirem identificar. E além dessas, falar rapidamente sobre a caranguejeira, que apesar de parecer bastante assustadora, né, porque ela tem esses pelos, essas cerdas, o veneno dela não é preocupante para nós, para os seres humanos. O que pode causar, né, é que quando ela se sente ameaçada, elas liberam essas cerdas, os pelos, né, do corpo, e esses pelos, eles podem causar alguma alergia pra gente se a gente respirar, principalmente para pessoas que já têm algum problema respiratório, como asma, por exemplo. Mas o veneno dela em si não causa nada na gente, apesar dela parecer um pouco assustadora, né? E, afinal, por que as aranhas são importantes, né? Então, eles são animais que também ajudam muito no equilíbrio na natureza, principalmente ajudando a controlar a quantidade de insetos, inclusive insetos que causam doenças, como o mosquito e a barata, que eu tinha falado antes, né? Que eles se alimentam. E, além disso, eles são muito importantes no processo de regeneração de áreas que foram destruídas, desmatadas ou queimadas, porque eles são um dos primeiros animais que chegam nessas áreas. E aí, quando eles chegam nessas áreas, animais que se alimentam de aranhas, né, eles chegam também. Então, eles são importantes nesse processo de regenerar essas áreas que estão desmatadas ou foram queimadas ou tiveram algum processo de destruição. Agora, falando um pouco sobre os escorpiões, aqui em Santa Maria, região, né, existe o escorpião amarelo e o escorpião preto. E dentre esses dois, o que tem o veneno mais potente é o escorpião amarelo. O escorpião preto, ele também tem um veneno, só que o veneno dele não é tão perigoso quanto o do escorpião amarelo, né? E esses animais, eles são noturnos, eles ficam bem mais ativos de noite. Então, de noite é muito mais fácil de encontrar um deles por aí andando. E quando acontece algum acidente, né, as pessoas, o grupo de pessoas que tem sintomas mais graves, geralmente são as crianças ou pessoas mais velhas, né, mais idosas. Então, são esses grupos que precisa ter mais cuidado assim com esses animais. E além de todos esses bichos que eu conversei com vocês, né, as aranhas, os escorpiões e as serpentes, também tem outros animais que também são peçonhentos e que a gente às vezes nem se dá conta de que eles são peçonhentos. Por exemplo, a abelha que tem o ferrão, né? Ela é um animal peçonhento, ela consegue inocular, injetar o veneno na gente. Algumas lagartas também que tem aquelas arvorezinhas no corpo, assim, elas conseguem injetar o veneno na gente. As próprias formigas também, que também conseguem injetar veneno, né, na gente, também são animais peçonhentos. Então, além desses que eu comentei, tem vários outros animais que também são peçonhentos. Tá, mas o que eu faço, então, em caso de acidente, né? O que fazer? Uma coisa importante a fazer é tentar manter a calma. Eu sei que é difícil, mas é importante manter a calma. Elevar o membro que foi picado para cima. Além disso, importantíssimo é não aplicar nada no local, não colocar álcool, não colocar nada leite, nada no local, nem cortar nada. A única coisa que se pode fazer é lavar com água e sabão. Somente isso. E ir para o hospital imediatamente para, caso seja necessário, tomar o soro, né? Para combater o veneno. Então, basicamente são essas as medidas, assim, só lavar com água e sabão e ir imediatamente para o hospital. Também, se for possível, tirar alguma foto do bicho para conseguir identificar e poder dar o soro certo, né? E também lembrar, né, deixar em mente que não é porque esse animal ele tem um veneno que ele é um animal ruim, que ele é mau. Até porque a gente conversou, né, que esses animais eles têm a sua importância.
Então a gente tem que ter em mente que todos os animais eles têm direito a viver, eles têm direito à vida assim como a gente. Então sempre pensar que não que sair matando esses bichos não é a medida, não é a solução para que acidentes não aconteçam. A solução é ter esse conhecimento que eu estou passando para vocês, para que a gente consiga evitar acidentes e também conseguir tratar esses acidentes caso aconteçam, né? Para que não aconteça alguma coisa muito grave. Eu vou deixar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e a atenção de todos vocês. Eu vou deixar para vocês aqui o número do laboratório que eu trabalho, caso tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre alguma coisa. E também sobre do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, que é esse número 0800 aí do de baixo. E esse é um número muito legal, que caso aconteça algum acidente com um animal peçonhento, vocês podem ligar para esse número, que eles vão saber orientar vocês sobre o que fazer em caso de acidente. Então é uma coisa bem legal para vocês ligarem caso aconteça um acidente. Assim, eles conseguem orientar as pessoas muito bem, não só com acidentes com animais peçonhentos, mas também sobre com outros tipos de acidentes, como se a criança tomou algum líquido que não pode tomar, por exemplo, desinfetante, alguma coisa assim, também eles conseguem orientar. E muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso, até mais.